Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão 133. Hoje nós vamos desenvolver esse tutorial aqui, que é do grupo 8. Grupo 8 por quê? Porque ele tem ponto folha e tem ponto rococó. Então, se tem mais de um tipo de ponto, ele faz parte do grupo 8, daquela classificação que nós fizemos para facilitar as aulas. Então vejam vocês, esse tutorial ele é bem simples de fazer, só tem 2 tipos de carreira, é em 3D e serve para fazer qualquer tipo de trabalho com qualquer tipo de fio. Fica muito bom para vocês fazerem peças também inteiras, né? Como caminho de mesa, manta, agasalhos, peças de lã, fica muito bom também. Pode também fazer a parte central de tapetes de cordão, suplás quadrados ou retangulares, né? Depois é só passar um bico. Para fazer roupas também, blusas. Pode não ser a blusa toda, mas algumas carreiras, né? Desse ponto. Também dá para fazer a peça toda. Palhinhas de vestido e uma série de outros nichos de trabalho que vocês possam estar se dedicando. Então nós estamos utilizando para fazer a linha Camila, essa amostra, estamos usando a nossa agulha de 1,25 milímetros. Então, para começar, vamos ver aqui, nós estamos fazendo o ponto meio segredo com 2 correntinhas entre um e outro. Deixa eu conferir aqui, ver se é 2 correntinhas mesmo, porque a gente faz bastante trabalho, então a gente precisa de estar sempre conferindo. Acredito que sejam 2 correntinhas mesmo. Então vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu pus 12, mas eu acho que a gente pode fazer só metade, visto que esse tutorial ele é bastante simples e é repetitivo. Então, com apenas 6 pontos meio segredos já dá para a gente aprender. Então, nós vamos começar aqui, 2 voltas na agulha para ficar bem firme e vamos fazer a primeira correntinha. Vamos fazer então os pontos meio segredos, eu falei 6. É o ponto meio segredo básico, tá, moçada? Com 2 correntinhas entre eles. Então, segundo ponto meio segredo, 2 correntinhas. Terceiro ponto meio segredo, 2 correntinhas. Quarto, 2 correntinhas. Quinto, 2 correntinhas. Sexto, 2 correntinhas. Então, nós já fizemos a primeira carreira. Vamos ver como é que funciona aqui a segunda carreira. Então, vamos ver como é que nós fizemos aqui, Nós começamos fazendo um rococó, subimos 4 correntinhas, um rococó, um ponto meio segredo, prendo aqui. Uma correntinha, um rococó, um ponto meio segredo, prendo no próximo. Uma correntinha, um rococó, um ponto meio segredo, prendo no próximo. Então, conforme eu disse para vocês, é bastante repetitivo. Por isso que não precisa fazer um pedaço muito grande. Então, nós já tínhamos feito aqui 2 correntinhas. Então, vamos fazer mais 2, porque são 4. E nós vamos começar com um pequeno rococózinho, que seja 14 enroladas na agulha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 enroladas na agulha, dá um rococó pequeno. Então, nós vamos prender aqui, onde eu parti com as 4 correntinhas. Nós vamos prender aqui, segurar e passar rodando a agulha. Eu não preciso emborcar ele não, ele fica em pezinho, tá? Esse rococó em pezinho. Agora vamos fazer o ponto meio segredo, o básico, e vamos prender no ponto meio segredo da carreira base, que foi a primeira carreira.
uma correntinha, vamos enrolar de novo 14 vezes na agulha. Eu já enrolei devagar para vocês verem, agora estou contando mais depressa. Enrolei 14 vezes, então eu vou pegar aqui, ó, naqueles pontos baixos que nós fizemos do ponto meio segredo. Vou passar aqui, ó, e vou prender com o fio esticado. Vou fazer um ponto meio segredo. Vou prender no ponto meio segredo da carreira de baixo com um ponto baixo, ó. Vamos fazer de novo 14 enroladas na agulha. Fiz as 14 enroladas na agulha, vamos prender aqui, ó, nos pontos baixos antes do ponto largo do ponto meio segredo. Prendi aqui, passo, faço um ponto meio segredo. Ó, tem um emboladinho aqui. E vou prender aqui embaixo, ó. Eu vou tirar esse embolado. Essa carreirinha, então, é só isso, tá, moçada? São as 14 correntinhas para 4 correntinhas para começar o ponto rococó, o ponto meio segredo prendo, uma correntinha, o ponto rococó, o ponto meio segredo prendo, uma correntinha, o ponto rococó, o ponto meio segredo prendo, e assim eu faço toda essa carreirinha dessa forma. Então, queridas, fizemos, né, a carreirinha com o ponto rococó. Chegamos aqui, ó, no último ponto, então nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vamos ver se são só 3 mesmo. Deixa eu pegar aqui o tutorial. Então nós estamos aqui nessa carreira, ó. Na próxima carreira, que eu vou chamar de volta, nós vamos fazer 3 correntinhas, deixa eu ver se é 3 ou 4, 3 correntinhas, um ponto folha com 2 pontos altos e fazer o ponto meio segredo e prender. Vamos fazer novamente. Uma correntinha, um ponto folha, um ponto meio segredo, prendo no ponto meio segredo. Da mesma forma que eu fiz o rococó, eu vou substituir agora o rococó pelo pontinho folha, somente com 2 pontos altos. Então, vamos fazer aqui, ó, o ponto folha. Vamos fazer... Vou segurar a passada, laçada na agulha, vou prender no mesmo lugar e vou passar tudo junto. Fechei uma correntinha, o ponto meio segredo. Então, a volta é a mesma forma que eu fiz a ida, só que eu estou substituindo o ponto rococó pelo ponto folha. Uma correntinha, conforme vocês estão vendo, laçada na agulha. Agora eu venho aqui, ó, na cabeça do ponto meio segredo aqui, ó, onde tem o ponto baixo, e faço novamente 1, 2, laçada na agulha, mais um, passo 2, fiz o pontinho folha. Agora nós vamos passar tudo, fechar uma correntinha, fazer o ponto meio segredo. Agora eu prendo aqui, ó, dentro do ponto meio segredo da carreira base, onde eu fiz a folhinha. Vou fazer de novo uma correntinha, vamos pegar aqui, ó, no ponto meio segredo da frente e vamos fazer o pontinho folha com 2 pontos altos no mesmo lugar. Passo tudo, fecho uma correntinha, um ponto meio segredo. Vamos prender no ponto meio segredo da carreira base. Uma correntinha de novo, laçada na agulha. O próximo ponto meio segredo é esse. Então, nós vamos prender aqui, ó. E vamos fazer novamente outra folhinha de apenas 2 pontos altos. Fiz a folhinha, passo tudo, fecho uma correntinha e prendo no ponto meio segredo da carreira base. Uma correntinha novamente, mais um pontinho folha feito aqui, ó. Então,
Agora, a carreira de volta é só com pontinho folha e ponto meio segredo. A de ida, ponto rococó e ponto meio segredo. Vou terminar. Então, queridas, terminamos a carreira de volta, né? Somente com o ponto meio segredo e o pontinho folha. Então, agora nós vamos virar e vamos agora repetir novamente. Agora é a vez do ponto rococó. Então, nós vamos fazer, já tem uma correntinha, 2, 3, 4. Vamos enrolar 14 vezes na agulha para fazer esse rococózinho aqui, ó. Nós vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo e vamos passar e prender com o fio esticado. Esse rococózinho é com o fio esticado. Uma correntinha, o ponto meio segredo. Então, vocês estão vendo que esse tutorial aqui, ele tem 2 tipos de carreira. Aqui, ó, uma correntinha, novamente. A técnica para fazer ele é sempre a mesma, né? Ou é o ponto rococó, ou é o ponto folha. Eu prendo aqui na parte onde tem o ponto baixo do ponto meio segredo. E depois eu faço um ponto meio segredo e prendo na base que está aqui. Então, aqui, ó, vou fazer uma correntinha e vou fazer o ponto meio segredo e vamos prender aqui, ó, no lugar onde eu fiz o rococó. Se fosse a folhinha, no lugar onde eu fiz a folhinha. Então, dessa forma, vocês estão vendo uma correntinha, de novo ponto rococó. Se vocês também quiserem substituir, tá, moçada? Esse ponto rococó por um outro tipo de ponto, não tem problema nenhum, não. Vocês poderiam fazer uma pipoquinha com 3 pontos altos, ou você poderia fazer também o pé de galinha. Não sei se vocês estão lembrados do ponto pé de galinha. Aqui, ó. Vamos fazer agora o ponto meio segredo. E vamos prender aqui, ó. Para quem esqueceu qual que é o ponto pé de galinha, deixa eu lembrar para vocês como que é o ponto pé de galinha, ó. Se vocês, ao invés de rococó, quiser colocar o ponto pé de galinha, vai ficar um resultado muito parecido. Deixa eu fazer um pé de galinha aqui para vocês relembrarem. É um ponto alto. Agora eu vou fazer, ó, laçadas na agulha e pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Aqui comporta 4. Vou passar tudo, fechei, ó, fica bem parecido com o rococó. A diferença é bem pequena. Aí eu continuaria fazendo normal, tá? Aí faria o ponto meio segredo e prenderia aqui no mesmo lugar. Isso, para quem ainda está com dificuldade de fazer o ponto rococó, ainda não treinou, pode substituir o ponto rococó pelo ponto pé de galinha, que dá também um tutorial muito bonito. Mas como esse nós estamos fazendo com rococó, então nós vamos tirar o pé de galinha, né, moçada? Eu só mostrei para vocês, porque a nossa intenção é ajudar vocês também a criar, viu, moçada? A gente acaba criando também, né? Vocês podem criar e eu gostaria muito de ver, né? Alguma coisa que vocês tenham criado. Coloquem para mim nos comentários o retratinho do que vocês já criaram, que eu vou ficar muito satisfeita em saber que vocês já estão criando também. Porque a gente que mexe com crochê, à medida que vai fazendo, vai querendo novidades. Então, a gente acaba mesmo criando, que foi o que aconteceu comigo. Eu aprendi muito nova, então eu já estava enfarada de copiar modelo. Aí eu comecei a criar e panhei gosto por criar. Hoje, vou ser sincera com vocês, eu nem gosto de copiar, porque eu não dou conta de fazer o tanto que vem na minha cabeça, então não dá tempo nem da gente poder copiar. Eu já acho estressante ter que copiar. Mas isso a gente adquire, viu, moçada? É com o tempo que a gente tem de crochê, tá? Então, vocês que estão começando, que tem pouco tempo, vão com calma, que vai chegar a vez de vocês também, tá?
Então aqui, ó, nós já estamos encerrando a carreira de rococozinho, ó. Estamos já fazendo o último. Prendi aqui. 1, 2, 3, ó, fizemos a carreira de rococó em pezinho. A volta. A volta o que que é? A volta é o pontinho folha. Então aqui nós já começamos a primeira folhinha com somente 2 pontos altos, passando a última laçada junta. Passei, fechei, um ponto meio segredo. Vamos prender aqui, ó, na base, onde eu fiz a folhinha. Então, em resumo, vocês estão vendo que esse tutorial aqui, ele tem 2 tipos de carreira. A carreira que vai com o rococó e a carreira que volta com a folhinha. Então, a frente aqui. A carreira que vai com o rococó e a carreira que volta com a folhinha. Então, ele resume só nisso. Por isso que eu falei com vocês que é muito fácil de fazer e o resultado, conforme vocês podem constatar aqui, ó, o resultado fica muito interessante. Fica um trabalho muito bonito, diferenciado, né, gente? As pessoas olham assim, ó, mesmo quem sabe tecer crochê, se for iniciante, tem uma certa dúvida se é crochê ou não. Isso acontece muito comigo quando eu estou usando as roupas na rua. Tecedeiras me param e perguntam, isso é crochê? Eu falo, é. Aí eu dou o nome do canal para elas poderem aprenderem também, né, moçada? Porque a gente tem que ensinar o que a gente sabe, porque nós estamos aqui para dividir. Então, vamos ver aqui, ó. Estou na carreira do rococozinho aqui no caso, né, moçada? Eu prendi aqui, fiz uma correntinha. Então, está na hora de eu fazer as 14 enroladas para fazer esse pequeno rococozinho. Então, aqui, ó, enrolei 14 vezes, ajeitei na agulha, ó. Vou prender aqui, ó. Vou prender aqui no ponto baixo do próximo ponto meio segredo. Vamos passar o rococó, roda a agulha que facilita. Fechei uma correntinha, um ponto meio segredo, vou prender aqui na base. Então, é a mesmíssima coisa que nós fizemos no pequeno modelo. Uma correntinha, vou enrolar 14 vezes na agulha, para fazer esse pequeno rococó. E vamos para passar o rococó, gente. Tem muita gente que tem dificuldade de passar o rococó. É só fazer com calma, ó. Você não pode apertar, segurar assim não, porque senão não passa. Você vai segurar aqui, ó, na base, escorar por trás e passar a linha. Aí não tem dificuldade, tá? Vão treinando que vocês vão ver que dá certo. Não é difícil não, é só treino. Eu vou prender aqui. E assim eu vou terminar essa carreira e volto. Então, queridas, nós encerramos essa carreira de rococó. Então, vejam vocês, esse tipo de tutorial aqui, ó, você pode encerrar a carreira de qualquer forma, tá? Tanto você pode encerrar na carreira de rococó, como você pode encerrar na carreira do ponto folha, tá? Como esse tutorial aqui já tá um tamanho bom, ele já dá para a gente ter uma ideia do visual do ponto, então nós já vamos encerrar aqui na carreira de rococó. Não tem problema nenhum. Então nós vamos fazer aqui, ó, 3 correntinhas, que é o tanto que a gente faz para mudar de carreira, de ponto meio segredo. Agora, como nós estamos aqui com uma variação do ponto meio segredo, então nós vamos colocar 4 correntinhas entre cada ponto meio segredo. Se fosse o ponto meio segredo só, seria 3. Isso eu já ensinei para vocês. Mas como é o ponto meio segredo na sua variação, então é só colocar 4 correntinhas para que fique um acabamento reto. E em qualquer peça que você estiver utilizando esse tutorial, aí você pode já preparar o bico, né? Para fazer o acabamento. Porque os bicos, moçada, eles são muito importantes para valorizar o trabalho e dar um acabamento bonito. Então, é necessário que vocês façam
São 4 correntinhas. Esse acabamento para que o trabalho fique bem bonito. Então, eu gosto sempre de fazer esse tipo de acabamento. Ó, vejam vocês, então. Aqui já ficou, ó, retinho, estão vendo? Retinho. Agora, se por um acaso, vejam vocês que aqui, ó, na altura, não tá tão retinho assim. Então, vamos supor que você estivesse fazendo uma manta, né? Um quadrado grande. Aí, essa última carreira, ela também vai descer aqui pro lado, ó. 1, 2, 3, 4, e vocês vão colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, e vocês vão prendendo aqui, ó, nas 4 correntinhas atrás do ponto meio segredo. 1, 2, 3, 4, prendem aqui atrás, ó. Naquelas 4 correntinhas que ficam atrás do ponto meio segredo. 1, 2, 3, 4, aqui atrás, ó. 1, 2, 3, 4, aqui atrás. Que seja manta, echarpe, caminho de mesa, qualquer peça que vocês façam aberta, né? Então, vocês precisam também fazer esse acabamento. Agora, deixa eu falar com vocês, ó. Aqui, nessa parte aqui, ó, eu não gosto muito de prender as coisas em um fio só, porque eu acho que fica bastante inseguro. Então, nesse caso, né, se vocês estiverem nessa situação, ó, eu estou fazendo 3 correntinhas para prender aqui, e agora eu volto a fazer 4. 1, 2, 3, 4, e vou prender aqui, ó, no ponto baixo, antes de começar esse ponto largo aqui do ponto meio segredo. Porque assim, eu tenho certeza que o bico vai ficar firme quando ele for preso nessas 4 correntinhas que estou colocando aqui, ó. Então, assim, ó, dessa forma, você contornando toda a peça, dessa forma, sempre prendendo aqui, ó, nesse ponto baixo, porque eu não gosto de prender em um fio só. 1, 2, 3, 4. Então, você vai ter segurança para que a peça fique firme, né? Principalmente peça que lava muito, a gente não convém prender num fio só, não. Porque aí a coisa não fica muito segura, não, tá, moçada? E assim por diante. Então, vejam vocês, ó. Está aqui pelo avesso, então vamos pelo direito, ó. Vejam vocês que com as correntinhas, nós conseguimos fazer um bom acabamento, tanto no início, nas laterais e no fim do trabalho. Então, assim vai ficar muito mais fácil para que a peça receba um bico e fica na melhor apresentação, né, moçada? Bonita e um trabalho seguro. E assim eu gostei muito desse tutorial, exatamente para fazer essas peças vai e volta. Agora, se for redondo, moçada, se for redondo não tem problema nenhum não, porque vocês podem colocar qualquer quantidade que vocês queiram de ponto meio segredo. Por quê? Porque não está formando desenho nenhum. É um rococó para cada ponto meio segredo, um ponto folha para cada ponto meio segredo. Então, aqui não tem técnica nenhuma, não. Se for uma peça redonda, vamos supor, por exemplo, uma manga, uma beirada de manga, uma beirada de saia, uma saia inteira, então vocês não precisam de se preocupar com a quantidade de pontos. Pode fazer a quantidade de pontos que for necessário para fazer o tamanho do molde. E assim a peça vai ficar tranquila, tá? Então, se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem para que mais colegas possam aprender essas novidades. Coloquem para mim nos comentários quais são as dificuldades, sugestões que nós estamos acatando à medida do possível. Digam para mim de qual cidade, de qual país que vocês estão participando das aulas, para que eu possa mandar um abraço para vocês e que Deus as abençoe poderosamente, queridas colegas.